Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Fustinoni, espero que todos estejam bem e a partir de hoje nós vamos entrar no nosso segundo trimestre, onde estudaremos um pouquinho aí de Química, tá? Que é a unidade 2 do livro de vocês. Bora lá? Então vamos lá, pessoal, desbravar o mundo da química, né? Nessa aula nós vamos tratar sobre a definição, né? A importância da gente estar estudando química. E um dos pontos, que é o objeto da química, é a matéria, tá? Então é importante que vocês saiam daqui sabendo pelo menos o que é matéria, tá? Bom, então bora lá. Química, pessoal, nada mais, nada menos é do que a ciência que estuda a matéria, tá? Suas estruturas, suas propriedades e transformações. E se nós pararmos para observar tudo que existe ao nosso redor, né? O que vestimos, o que comemos, o ar que respiramos, a água que bebemos, as moléculas, né? As substâncias químicas que estão dentro de nós, como por exemplo o DNA, né, que nós estudamos recentemente, os objetos que vocês estão usando aí, né, a cadeira sentada, não sei, a mesa, tudo isso, né, esses objetos, tudo isso que nos envolve é formado de substâncias químicas, tá? E falando em objeto, o que vem a ser objeto dentro da química? Gente, objetos são todas essas coisas que nos cercam e são geralmente fabricadas pelo homem. Eu coloquei aqui um exemplo de uma pia, uma cadeira, né, um par de alianças, pneus. Vocês podem olhar e todas essas, né, todos esses objetos, todas essas porções de matérias, elas têm uma função definida, tá? E são tipos de corpos. Corpos, né? O que são corpos, professora? Bom, corpos é qualquer porção limitada da matéria. Ou seja, eu tenho um começo ali e tenho um fim, né? Um pedaço limitado, tá? De uma matéria. Coloquei aqui o exemplo de um bloco de granito, tá? Então, ou uma tábua de madeira. Então, você vê aí que tem um início e tem um fim. E mais, tem uma massa específica. Tá? Então, essa tábua aí, ela tem uma massa específica. Esse bloco aí embaixo de borracha tem uma massa específica. Tá? E esse ouro, essa barra de ouro também tem uma massa específica. Tá? Mas qual que é a definição de massa? Massa, gente, é tudo a quantidade de matéria que existe em um corpo, tá? Por exemplo, eu não vou falar a minha massa, né? Mas a massa de vocês, sei lá, talvez seja 55 quilogramas, tá? Isso significa o quê? Isso significa a quantidade de matéria que existe em você, tá? Que existe no seu corpo. Isso é massa, tá bom? E ela é dada por quilograma, por grama, tá? Então, a quantidade, isso representa a quantidade de matéria, tá? Existente em um corpo específico, tá? Bom, e matéria, professor, o que é matéria? Bom, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tudo, tá? Tudo que você vê aí que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria, tá? Não significa que nem sempre nós estaremos vendo, por exemplo, o oxigênio que eu dei o exemplo lá atrás, né? O oxigênio que eu coloquei no slide lá atrás. O oxigênio nós não estamos vendo, mas ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço, tá? Mas eu coloquei aí o exemplo do granito, né? O granito de uma forma geral, de uma forma genérica, né? Ou seja, todo granito que tem essa composição, né? Uma pedra que tem essa composição específica do granito, né, tá? Que é chamado de granito, é uma matéria, né? Eu coloquei aí um tronco de uma árvore representando, na verdade, que tipo de matéria? A madeira, tá? O látex, que
né, que depois dá origem ao bloco lá de borracha, né, o ouro, que depois dá origem, né, a gente pode pegar a matéria ouro, né, quando eu falo ouro, eu estou falando de ouro de forma genérica, não estou especificando aquele pedaço de ouro, né? Então, isso é a matéria. Então, vamos lá. Olha só para vocês entenderem direitinho esses conceitos, tá? Granito, então, é esse tipo de pedra com essa composição específica, tá? Então, quando eu falo um corpo, tá? Eu estou me referindo a uma pedra de granito, ou seja, um bloco específico, um pedaço de granito, que tem uma massa específica. É uma parte limitada da matéria. Tá? E quando eu pego uma parte limitada da matéria, ou seja, um corpo, e dou uma função a ele, eu passo a ter um objeto, como a pia de granito. Tá? Então, no caso da madeira, tem a madeira. Se eu pegar um pedaço específico de madeira, tá? Eu vou ter um corpo ali. Né? Uma tábua de madeira vai ser um corpo. Se eu pegar e der uma função para esse corpo, né? Para esse pedaço limitado da madeira, eu vou ter o quê? Uma cadeira, por exemplo. Tá? O ouro. Se eu pegar uma barra de ouro, ou seja, um pedaço limitado, isso tem uma massa específica. Tá? Uma barra de ouro tem uma massa específica. E é limitado, né? Tem o seu limite, tem o início e o fim. Então, aí eu estou falando de corpo. Se eu der uma função para esses corpos, né? Para esse corpo, eu vou obter um objeto. Né? No caso aí, o par de alianças. O látex, né? Que quando ele está limitado aí, ou se eu falar simplesmente, né, pegar esse copinho ali que está na figura, se eu pegar esse copinho, tá, de uma forma específica, com uma massa específica, eu vou estar me referindo a um corpo. Ou se eu pegar uma barra de borracha, eu estou me referindo a um corpo. Tá? E se eu der uma função para isso, aí sim é um objeto. Bom, vamos lá para outro exemplo. Eu peguei aí na internet, né, um site de venda qualquer, né, um anúncio que fala de uma cadeira feita em aço inox cuja massa é 5 kg e o preço R$ 250. O que é objeto aí, pessoal? O objeto é a cadeira, né? Então é uma parte limitada da matéria que tem uma função específica, tá? Quando eu falo em corpo, no corpo, tá? Então é o aço da cadeira. Eu estou me referindo a esse aço, é uma parte limitada da matéria. A matéria aí que foi usada é aço, né? E aí, no caso, um aço inox é carbono, um cobre e ferro, tá? Então, essa mistura, ela vai formar essa matéria que é o aço, tá bom? E a massa aí, 5 kg, né? Então, a quantidade de massa presente aí nesse corpo ou nesse objeto é 5 kg, ok? Agora é a sua vez. Bom, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem descobrir qual é o objeto. Coloquei uns cubinhos de gelo, 3 cubinhos de gelo, né? Qual que é o objeto, qual que é o corpo, qual que é a matéria. Fizeram aí? Pensaram? Bom, pessoal, o objeto é o quê? Cubos de gelo, né? Então, o cubo de gelo, ele tem uma função, tá? E ele é um corpo, é uma parte limitada da matéria, tá? O corpo aí, quando eu estou falando do corpo, eu estou me falando a quantidade, né? Essa quantidade limitada que eu tenho aí da água. Então, não sei, 5 ml de água, que seriam em condições ideais 5 gramas, tá bom? E a matéria, o que é? Água, né? A matéria de forma genérica que eu uso para fazer o gelo é o que? É a água. Bom, mas falando em matéria, pessoal, né, vocês já sabem que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E tem um volume aí. Mas de que é formado a matéria? Né? O que tem dentro aí para formar dentro da matéria para que ela seja matéria? O que forma essa matéria? Gente, a matéria ela vai ser formada por átomos e por moléculas, tá? Então eu coloquei a representação esquemática de um átomo, né? E um copo aí representando, né, algumas moléculas. As moléculas, elas vão ser o quê? Elas vão ser formadas por átomos, tá? Ou seja,
Tá, professora, né? Átomos e moléculas, totalmente abstrato isso. Mas, gente, o que significa? Significa que se eu pegar, por exemplo, o livro de vocês, tá? E começar a dividir. Parti no meio, depois peguei o meio, parti esse meio no meio, e fui partindo, até que eu vou obter, tá, um átomo, né? Uma molécula, e essa molécula vai ser formada por átomos. Tá? Então, de uma forma geral, tá? Os átomos eles vão ser as unidades básicas da matéria. Então, é a menor estrutura organizada de subpartícula que formam a matéria. Tá certo? Então, por que isso? Menor estrutura organizada? Porque inicialmente acreditava-se que a gente vai estudar melhor isso depois, né? Mas acreditavam que o átomo era uma partícula indivisível, né? Mas depois viram-se que existem partículas organizadas, mas é a menor estrutura organizada de subpartículas que uma matéria tem, tá? E é organizada por quê? Ela vai ser formada, pessoal, por elétrons, tá? Então eu tenho uns elétrons que ficam girando ali numa eletrosfera. Eu vou ter um núcleo que é formado por prótons e por nêutrons. Tá? Então, ali no meio, vocês conseguem ver esses prótons e esses nêutrons. Tá? Então, o átomo ele vai ser formado por isso. Tá? E, atualmente, são conhecidos 118 tipos de átomos diferentes. Tá? 96 desses são naturais e 26 artificiais. Tá? Artificiais, como assim? Bom, por meio de fusão nuclear, né? Então se eu pegar dois átomos ali e juntar, eu posso formar artificialmente, o homem tem feito isso, né? Tem fabricado átomos diferentes, átomos artificiais que não são encontrados na natureza, tá? Aqui eu coloquei o exemplo de dois tipos de átomos diferentes, né? Então qual vai ser a diferença, né, de um tipo de átomo e do outro tipo de átomo? É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, tá? Então, por exemplo, o sódio aqui, ele tem 11 prótons no núcleo, tá? O carbono já vai ter outra quantidade, não vou entrar no mérito porque vocês vão ver isso também mais para frente, mas o que vai diferir? Aquele átomo é um sódio, aquele átomo é um carbono, aquele átomo é de oxigênio. É a quantidade de prótons que tem no núcleo. Tá? Então, olha lá. Todos esses tipos de átomos diferentes, eles estão aonde? Na tabela periódica. Tá? Então, nós organizamos para ficar mais fácil de visualizar na tabela periódica, tá? Então, eu tenho a informação ali, por exemplo, do sódio, né? Eu coloquei no cantinho. Tem o número 11 ali que representa o número de prótons. Então, todo átomo que tem 11 prótons no núcleo, ele vai ser o sódio, tá? E a representação dele é o Na. Bom, e aí vocês conseguem ver, né? Até o tipo de átomo 118, que são chamados de elementos químicos, mas a gente vai ver mais para frente. Bom, e eu falei, né, que os átomos, normalmente, pessoal, os átomos eles não estão sozinhos na natureza, eles não estão sozinhos por aí, tá? Só alguns tipos de átomos que são chamados de gases nobres, mas isso também não se preocupem agora, mas eles conseguem, de alguma forma, eles se bastam. Normalmente, os átomos eles não se bastam, eles precisam se interagir com outros, tá? E aí eles vão formar o quê? Moléculas. Se um átomo se ligar a outro, ele forma uma molécula, tá? E é isso que eu coloco aí nesses esquemas. Então, eu tenho, né, a interação aí de átomos, né, de um átomo com outro átomo, tá? Formando aí vários, milhares e milhares de tipos de moléculas, tá? Ou seja, uma molécula, ela vai ser um conjunto, né, um arranjo de átomos diferentes. Coloquei aqui mais um exemplo para vocês, tá? Vocês já viram a carinha disso,
Isso aí é um pedacinho de uma molécula de DNA, tá? Com os átomos sendo representados. Então, cada bolinha dessa aí representa um átomo diferente, ok? Então, imagina quantos milhares de átomos nós não temos, né, para formar essa molécula que é enorme, né? Bom, então, só para vocês verem se entendeu, né? Vamos ver se vocês entenderam. Então, eu tenho uma matéria, por exemplo, coloquei aqui a água, tá? Se eu pegar e aumentar, né? Aumentar aí e observar, eu vou ter o quê? A água ela vai ser formada por quê, pessoal? Por moléculas de H2O, tá? Ou seja, essas moléculas de H2O significam que eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio. Então, quando eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio, eu tenho uma molécula da água, tá? Uma molécula que é a H2O, é o exemplo mais conhecido aí, tá? De uma molécula, tá bom? Acho que deu para entender, né? Em relação, vou trazer aqui algumas curiosidades para vocês, tá? Primeira curiosidade, o que o grafite tem em comum com o diamante? Vocês já pararam para pensar? Ou já viram isso por aí? Pessoal, o grafite, né, e o diamante, eles têm tudo em comum, tá? Tudo, eu digo que em relação à sua composição, a composição entre os dois é a mesma. E mesmo assim, eles têm durezas extremamente diferentes. O diamante, né, ele é capaz de riscar praticamente qualquer coisa. A dureza dele é muito grande. Né? Então, se eu pegar um diamante e passar num vidro, ele vai riscar o vidro. Se eu passar uma pedra, ele vai riscar a pedra. Por isso que ele é bastante utilizado para cortes de coisas extremamente duras. Tá? Já o grafite, ele né, a dureza dele é muito baixa. Né? Então, qualquer coisa que você passa ali no grafite, risca ele. Na verdade, risca ele. Né? O próprio papel, né, o lápis deixa a marca ali, porque o papel ele risca o grafite. Tá? Mas a composição deles, apesar de serem tão diferentes, é a mesma. Qual que é a composição deles? Ambos, pessoal, são formados por átomos de carbono. Tá? Somente átomos de carbono ali ligados entre eles. Bom, mas como assim, professora? Qual a diferença? Pessoal, a diferença é a forma com que esses átomos de carbono estão ligados entre eles. Tá? Então, olha ali a estrutura do diamante. Olha como os átomos de carbono eles estão ligados entre eles. Né? Cada bolinha daquela representa um átomo de carbono. Tá? E olha o grafite ao lado. Né? Como os átomos de carbono estão ligados entre eles. Tá? Então, isso é a forma com que os átomos se ligam, confere uma diferença enorme na aparência, né? Nas características específicas aí dessa matéria. Tá? Bom, vamos lá. Segunda curiosidade, né? Em relação ao raio. O raio ele é matéria, pessoal? Já pararam para pensar nisso? Olha só, sim, né? Bom, o raio ele é uma descarga de elétrons que são partículas, tá? Então, esses elétrons eles são matéria, embora tenham uma massa minúscula, né? Eles são considerados partículas, ele é matéria, portanto, o raio ele é matéria, tá? Mas e o trovão, professora? O trovão ele é matéria? Gente, o trovão é apenas um fenômeno sonoro. Né? Apenas esse som que nós escutamos, né? Estrondoso aí, mas ele é apenas um fenômeno sonoro, tá? Então, uma onda. Então, ele é matéria? Não, pessoal, ele não é matéria, é apenas uma onda, tá bom? Oi, pessoal! Como vocês já sabem, nesse segundo trimestre nós vamos estudar um pouquinho de química. A química nada mais é do que a ciência que estuda a matéria. Tanto a composição da matéria, quanto a estrutura da matéria, quanto as transformações que ocorrem na matéria, são modelos de estudo, objetos de estudo da química.
É importantíssimo que vocês tenham em mente o que é matéria. Então, matéria, pessoal, lembrando, é tudo aquilo que tem massa, e a gente entende por massa a quantidade de matéria. Matéria também é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Quando eu falo que a matéria ela ocupa lugar no espaço, eu estou dizendo que a matéria ela possui volume. Então, reparem que existem duas propriedades comuns a toda a matéria, que são massa, que é a quantidade de matéria, e o volume, que é nada mais do que a forma da gente mensurar o espaço que a matéria ocupa, ok? Bom, é importante a gente saber que a matéria ela pode se apresentar nos diferentes estados físicos. Então, eu tenho matéria sólida, como por exemplo essa pedra, tá? Eu tenho matéria líquida, então aqui eu tenho, pessoal, um pouquinho de água que eu coloquei nesse potinho. E eu tenho matéria gasosa também. Reparem que quando a gente enche um balão, a gente coloca ar dentro do balão e reparem que o ar ele possui volume. Além de possuir volume, ele possui massa também. Então, o ar em si, ele também é matéria, ok? Então, a matéria ela pode ser gasosa, ela pode ser líquida ou ela pode ser sólida. Interessante, pessoal, é que quando a matéria ela é sólida, ela possui tanto a forma quanto o volume bem definidos. Eu não consigo modificar facilmente a forma e o volume da matéria sólida. Tá? Eu não consigo, por compressão ou por extensão, puxando, modificar a forma e o volume dessa matéria facilmente. Entretanto, quando a matéria ela é líquida, reparem que o volume é fixo. Então, aqui nesse caso, esse copinho ele é um copinho graduado e eu tenho exatamente 120 ml de água que eu coloquei. E esse volume não se altera. Se eu comprimir, o que vai acontecer? A água ela vai vazar. Tá? Então, eu não tenho como alterar esse volume dessa forma. Entretanto, a forma da matéria líquida ela se altera, tanto que depende do formato do recipiente que eu coloco a água, ok? Já a matéria gasosa, ela tem tanto a forma quanto o volume variáveis. Reparem que eu consigo modificar a forma e eu consigo modificar o volume, comprimindo, tá? Estendendo, ok? Então, isso são características da matéria presentes nesses três estados físicos. Bom, falando um pouquinho de massa, então, primeiro, massa a gente já sabe que nada mais é do que a quantidade de matéria. E como é que eu meço a massa? Eu meço a massa utilizando uma balança. Então, eu trouxe aqui para vocês, uma balancinha, tá? E esse instrumento, ele é utilizado para medida de massa. A gente costuma dizer que quando a gente sobe numa balança, a gente está medindo o nosso peso. Na realidade, não. Na realidade, a gente está medindo a nossa massa. O peso, pessoal, é uma relação entre a massa e a força da gravidade. A gravidade é uma força que atrai os corpos. É uma força de atração em relação aos corpos. No caso, a gravidade da Terra, ela atrai os corpos presentes na superfície da Terra, né, próximo à Terra, para o centro dela. E quanto maior for o corpo, maior a gravidade que ele possui, ou seja, maior a força de atração que ele vai exercer em relação aos outros corpos. Ok? Então, na verdade, quando a gente sobe numa balança, a gente está medindo unicamente a nossa massa. Para a gente descobrir o nosso peso, a gente teria que multiplicar a nossa massa pela gravidade local. No caso do planeta Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vejamos. Se eu pegar essa pedra e eu colocar ela nessa balança, vou ligar aqui a balança, pessoal. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ao colocar a pedra na balança, eu vou medir a massa dessa pedra, ok? Então, essa pedra ela tem 29 gramas. A unidade padrão de medida da massa é o quilograma, ok? Então, aqui eu estou medindo a massa em grama dessa pedra. Então, ela tem 29 gramas, ok? Se eu for calcular o peso dessa massa, aqui no planeta Terra, eu teria que multiplicar pela força da gravidade do planeta Terra, que é 9,8 metros por segundo. Aí eu calcularia o peso. Então, quando você sobe na balança, você está ferindo a sua massa. Eu, por exemplo, tenho em torno de 60
61, 62 quilogramas. Essa é a minha massa, ok? Beleza. Então, é importantíssimo que vocês saibam também fazer a conversão das unidades de medida de massa. Então, quais são as principais unidades que a gente utiliza? A gente utiliza a tonelada, peraí, deixa eu escrever mais embaixo. A tonelada, o quilograma, o grama e a miligrama, tá? Essas são as principais unidades de medida. Qual é a relação entre uma e outra? Isso é importantíssimo que vocês saibam. Uma tonelada refere-se a 1000 quilogramas. Então, eu multiplico por 1000. Enquanto que 1 quilograma refere-se a 1000 gramas. Multiplico por 1000 novamente. E 1 grama refere-se a 1000 miligramas. 1000 miligramas. Então, eu vou multiplicando por 1000, tá? Da mesma forma que se eu for fazer a relação de miligramas para grama, o que eu vou fazer? 1 miligrama, para eu calcular em grama, eu vou ter que dividir por 1000. Tá? Da mesma forma que, para eu calcular, converter grama para quilograma, eu também divido por 1000. E convertendo quilograma para tonelada, eu também vou dividir por 1000. Ok? Então, isso é importantíssimo que vocês saibam. Muitas vezes é interessante a gente utilizar a notação científica. Vocês já devem ter aprendido que 1000, na verdade, nada mais é do que 10 elevado a 3. Então, eu posso utilizar a notação científica porque, às vezes, eu vou ficar com uma quantidade muito grande de zero. Supondo que eu queira passar de tonelada para miligrama, olha quantas vezes eu tenho que multiplicar por 1000. 3 vezes. Então, eu tenho 10 à terceira, vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira. Ou seja, eu vou ter um número inicial multiplicado por 10 à nona. Então, é muito interessante, às vezes, eu utilizar a notação científica. Acredito que vocês já tenham aprendido isso em matemática, certo? Se não aprenderam, depois vocês me falem aí nos comentários que a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa interessante, pessoal, vou apagar aqui rapidinho, é a gente utilizar aquela tática de andar com vírgulas. Vocês já devem ter aprendido também. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar aqui uma massa em torno de 60 quilogramas. Tá? 60 quilogramas. Eu quero saber quanto que é 60 quilogramas em grama, convertendo para grama. Lembrando que quando eu ando para a direita, eu multiplico por 1000. Então, é importante que vocês saibam que os números, sempre ao final deles, existe uma vírgulazinha, né? Então, se eu for multiplicar por 1000 para obter o meu resultado em grama, o que eu vou fazer? Eu vou andar 3 casas, porque são 3 zeros. Então, eu pego a minha vírgula, olha aqui, ó, 60, a minha vírgula está aqui, aí eu ando 1, 2, 3 e ponho a vírgula novamente. Então, eu vou ter 60.000, beleza? Para multiplicação, é meio tranquilo, né? Agora, se eu quiser passar o meu 60 quilogramas para tonelada, converter para tonelada, o que eu vou fazer? Eu vou, na realidade, agora dividir por 1000, certo? Lembrando que de tonelada para quilograma, eu vou dividir por 1000. Então, nesse caso, dividindo por 1000, eu estou andando a minha vírgula para a esquerda. Então, olha lá, se eu tenho 60 e a minha vírgula está aqui, para eu dividir por 1000, eu tenho que andar 3 casas, são 3 zeros. Então, eu venho 1, 2, 3, vírgula. E aí, depois eu só completo. Então, o meu resultado final vai ser que 60 quilogramas, na verdade, são 0,06 toneladas. Tranquilo, pessoal? Então, isso é em relação à massa. E em relação ao volume? Bom, a unidade padrão do volume a gente pode utilizar ou o centímetro cúbico, ou o decímetro cúbico, ou o metro cúbico, ou litro, ou ml, tá? Então, a unidade padrão, vamos colocar aqui, que é o decímetro cúbico.
E o decímetro cúbico equivale a litro. Então, para vocês entenderem, o que eu tenho? Eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico, e o decímetro cúbico ele equivale ao litro. E eu tenho, vou apagar aqui, pessoal, só para... Eu tenho o centímetro cúbico, que equivale ao ml. E a ideia vai ser a mesma. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, ou multiplicar por 10 à terceira, certo? De decímetro cúbico para centímetro cúbico, também vou multiplicar por 1000, ou por 10 à terceira. Agora, de centímetro cúbico ou de ml para litro ou decímetro cúbico, o que eu faço? Eu divido por 1000 ou divido por 10 à terceira. E de litro para metro cúbico, eu vou dividir... Os cachorros estão bravos. Por 10 à terceira também. Peraí. Bom, pessoal, então a gente já sabe como é que a gente faz para medir a massa de uma substância. Simplesmente utilizando uma balança, a gente consegue descobrir a massa de uma substância. Se no caso a substância ela for uma substância líquida, é só eu utilizar um recipiente e introduzir nesse recipiente o líquido. Só que aí eu tenho que sempre subtrair o meu resultado final, recipiente mais líquido, da massa do recipiente vazio, ok? Aí eu vou conseguir calcular a massa do meu líquido. Bom, mas como é que eu faço para calcular agora o volume? Se eu estiver calculando o volume de uma substância líquida, é simples, né? É só eu colocar o líquido num recipiente graduado, de volume conhecido, e já que o líquido ele tem forma variável, ele vai adquirir a forma daquele recipiente e eu vou saber qual é o volume. Nesse caso aqui, eu coloquei água nesse copo, que é um copo graduado, e eu tenho exatamente 120 ml de água. Mas para calcular o volume de um sólido, se eu estiver calculando o volume de um sólido regular, existem fórmulas matemáticas para isso, como é o caso do volume do quadrado, o volume do retângulo e assim sucessivamente. Mas se for o volume de um sólido irregular, como essa pedra? Para isso, pessoal, eu vou utilizar de uma propriedade da matéria que é chamada de impenetrabilidade. Essa propriedade, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a partir do momento que eu colocar essa pedra, por exemplo, dentro desse copo com água, o que vai acontecer? A pedra ela vai ocupar um espaço e a água ela vai subir. Então, se eu observar o volume do sistema, pedra mais água, e subtrair do volume da água, que eu já sabia que era 120 ml, eu vou ter exatamente o volume da minha pedra. Então, reparem, aqui eu subi o volume, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a quantidade de água acima de 120 ml, excedendo o volume de 120 ml, que vai corresponder exatamente ao volume da minha pedra. Então, eu vou usar uma seringa para fazer isso, tá, pessoal? Então, eu vou tirar aqui, ó, essa seringa. É uma seringa de 10 ml, então eu vou tirar aqui. Primeiro, tirei 10 ml, depois mais 10 ml, e mais um pouquinho, mais cerca de 2 ml. Então, eu tenho, no total, o volume da pedra, 10 ml mais 10 ml mais 2 ml, 22 ml. Seria o volume dessa pedra. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!